Hoje a gente vai dar origem ao estudo da mecânica dos fluidos. Eu sigo o livro-texto do Fox, Introdução à Mecânica dos Fluidos. Então, capítulo 1, primeiro capítulo do livro, é o capítulo de introdução. Então, a gente vai começar a estudar a mecânica dos fluidos. Então, é importante a gente saber o que é um fluido. Bom, a natureza, ela divide em três fases qualquer substância. Substância sólida, na fase líquida e na fase gasosa. Mas para o estudo da mecânica dos fluidos é mais interessante a distinção apenas entre sólido e fluido. Então isso significa que o fluido seria um líquido ou um gás. Só que essa definição está muito informal, muito geral. É importante uma definição um pouco mais formal do que é um fluido. Então, a definição que está lá no livro é a seguinte: substância incapaz de resistir a uma tensão de cisalhamento por uma deformação estática. Essa definição ela pode parecer, a princípio, muito complicada, tá? Mas a gente consegue explicar um pouquinho melhor o que é e consegue entender inclusive, a necessidade de uma definição mais formal, sem ser simplesmente um líquido ou um gás. Então, a primeira coisa, é a substância incapaz de resistir a uma tensão de cisalhamento. Então, a primeira coisa é a gente definir o que é uma tensão de cisalhamento. Para isso, é importante, antes, a gente definir o que é uma tensão. Por definição, tensão é força aplicada em uma unidade de área. Então, aí, dependendo da orientação dessa força, ela vai causar uma tensão, que é uma tensão normal ou uma tensão de cisalhamento. Então, se eu tenho uma superfície, tá? Assim, e aí eu tenho uma força atuando sobre ela, que ela pode ter uma orientação qualquer. Então, eu tenho inclinado. Tá? Então, a componente perpendicular vai dar origem a uma tensão que a gente chama de tensão normal. E a componente tangencial vai dar origem a uma tensão que a gente chama de tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento é aquela tensão que tende a cisalhar a superfície, ou seja, é tangente a essa superfície. Bom, então, o fluido é a substância incapaz de resistir a uma tensão de cisalhamento por uma deformação estática. Bom, então agora é importante a gente definir o que seria uma deformação estática. Então, se eu aplico uma tensão sobre uma substância, ela vai se deformar. Bom, vamos imaginar que eu esteja aplicando uma tensão sobre uma mola. Tá? Então, eu tenho uma mola, eu puxo essa mola. Então, ela vai se deformar. Se ela permanecer no regime elástico, quando eu soltar essa mola, ela vai retornar à posição original. Tá? Então, isso seria uma deformação estática, ou seja, ela só existe durante a aplicação da força ou da tensão. Então, o fluido, se aplicado sobre ele uma tensão de cisalhamento, ele vai se deformar. Mas, se a ação dessa tensão cessa, ele permanece deformado. Tá? Então, ele é incapaz de resistir a uma tensão de cisalhamento por uma deformação estática. Sempre a deformação não vai ser estática, ele vai se deformar e ele vai permanecer deformado. Por isso, uma definição alternativa seria que é a substância incapaz de se manter em repouso se for aplicado sobre ele uma tensão de cisalhamento. Então, vou imaginar aqui essa figura. Tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar meu laser. Eu tenho aqui duas superfícies e entre elas eu tenho uma camada de fluido. Então, se eu puxo essa placa de cima com uma força F, o que vai acontecer? Essa força vai exercer atrito sobre a camada de fluido que está aqui e ele vai se movimentar. Existe uma condição na mecânica dos fluidos, que é a condição de não deslizamento. Ela estabelece que a camada de fluido em contato com a superfície tem a mesma velocidade da superfície. Então, se eu estou movimentando a minha placa superior com uma força F, que eu estou puxando com uma força F, ela vai se movimentar com uma velocidade U. A camada de fluido que está em contato com ela vai ter a mesma velocidade. Como a minha placa inferior permanece em repouso, a camada de fluido em contato com ela também vai permanecer em repouso. Então, as camadas intermediárias aqui, elas vão se deformar, elas vão se movimentar, cada uma com uma velocidade diferente. Então, eu tenho aqui essa linha vertical, que corresponde ao instante T0. Então, eu comecei a puxar, o fluido todo se deformou para uma posição T1. Puxei mais um pouco para uma posição T2. Se eu cessar a aplicação da força, ele vai permanecer deformado, ou seja, ele não vai retornar para a posição
que ele estava no instante T0. Bom, por que é importante essa definição? Se não houvesse essa definição, se eu perguntasse assim, o asfalto, qual que é o estado físico do asfalto em temperatura ambiente? A maioria das pessoas tenderia a responder que ele é um sólido. Mas, na verdade, o asfalto não é um sólido, ele é um fluido. Como é que a gente sabe disso? Porque, vou imaginar assim, tem um asfalto, e aí tá lá na pista, né? E aí passou um caminhão. Esse caminhão, quando passou, o pneu dele, girando sobre o asfalto, está realizando uma tensão de cisalhamento sobre ele. Então, ele vai sempre se deformar. O caminhão passou, ele vai permanecer deformado. Então, aqui está uma foto do asfalto todo deformado. Por que acontece isso? Porque com o passar do tempo, os carros, os caminhões que vão passando, os ônibus que vão passando sobre ele, vão deformando cada vez mais. Se fosse um sólido, quando passasse o caminhão, ele poderia se deformar, mas ele retornaria à posição original. Como ele é um fluido, ele permanece sempre deformado. Bom, então uma vez definido o que é um fluido, vamos estudar os tipos de fluidos que a gente tem, tá? Então a gente viu, né, que são os líquidos e os gases. Qual que é a diferença entre um líquido e um gás? Todas as substâncias, elas são compostas por átomos ou moléculas. Esses átomos e moléculas estão dispersos, né, espacialmente. E cada um vai exercer uma força de atração ou repulsão para o átomo ou molécula adjacente. Nos líquidos, esses átomos, essas moléculas estão mais próximas, dessas forças de atração são maiores. Então, o líquido ele consegue formar uma superfície livre, porque as forças de atração são maiores. Tanto o líquido como o gás, eles são capazes de se adaptar, né, para tomar a forma do recipiente que eu contém. Então, se eu tenho um copo de água e eu derramo esse copo de água em um outro copo com uma forma diferente, a forma dele vai mudar. Porém, ele vai sempre manter o mesmo volume. Então, ele vai formar aqui uma superfície livre. O gás não. Quando eu passo de um recipiente para o outro, ele também toma a forma, né, do recipiente, porém o gás se expande para ocupar todo o volume lá dentro. Então, isso acontece por quê? Porque as forças de atração entre essas moléculas são menores. É importante também na mecânica dos fluidos a gente trabalhar com a hipótese do contínuo. Então, o que seria essa hipótese do contínuo? Ela estabelece que o fluido ele pode ser considerado como uma substância contínua, ou seja, sem buracos. A gente viu, né, que todo fluido ele é composto por átomos e moléculas que estão distribuídos espacialmente e existe sempre um espaço intermolecular. Só que o que a gente está assumindo, né, quando a gente adota a hipótese do contínuo, é que esse espaço intermolecular é muito pequeno e pode ser desprezado. E isso é verdade, essa hipótese ela é válida, porque se a gente pegar, por exemplo, ar, todo ar contido em um espaço, um volume, um cubo de aresta 0,1 milímetro. Dentro desse cubo de 0,1 milímetro, eu teria 2,5 vezes 10 a 13 moléculas. Então, num espaço tão pequenininho, eu tenho um número enorme de moléculas. Então, é muito razoável a gente admitir que essa hipótese é verdadeira, ou seja, que não tem buracos. E por que é importante a gente trabalhar com essa hipótese do contínuo? Para a gente conseguir definir as propriedades dos fluidos. Então, se, por exemplo, né, eu for lá falar que a densidade é massa sobre volume, e aí, se eu pegar um volume pequenininho e eu tenho massa zero ali dentro, ou seja, eu não teria nenhuma molécula, eu teria um problema na definição da densidade, eu teria uma densidade nula, o que não corresponde à realidade. Então, por isso é importante a gente trabalhar com a hipótese do contínuo. No livro de mecânica dos fluidos como um todo, a gente pode sempre adotar essa hipótese. Quando que ela não seria verdade? Quando eu tivesse com gases muito rarefeitos, porque aí eu teria poucas moléculas, o espaço entre elas seria pequeno, mas esse não é o caso dos problemas que normalmente a gente adota em mecânica dos fluidos. Então a gente sempre vai poder trabalhar com essa hipótese do contínuo. Bom,
Em seguida, né, o livro passa para as equações básicas. O que são essas equações? Qualquer problema, ele tem que obedecer a uma série de equações básicas. Então, a primeira equação mais importante é a equação de conservação da massa. Então, ela fala o seguinte: a massa tem que se conservar. A gente não pode nem criar nem destruir massa. Então, essa seria a primeira equação. A segunda equação é a equação de conservação da quantidade de movimento linear, que é a segunda lei de Newton. Somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. A gente tem uma equação análoga, né, que é a equação de conservação da quantidade de movimento angular, então o somatório dos torques é igual a massa vezes a taxa de variação da quantidade de movimento angular. A primeira lei da termodinâmica, que é uma equação de conservação da energia, e a segunda lei da termodinâmica. Todas essas equações elas têm que ser obedecidas o tempo todo. Elas podem assumir formas diferentes, dependendo do tipo de problema que a gente tem. Então, a equação da segunda lei de Newton ela pode ser simplesmente somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, como pode se transformar também nas equações de Navier-Stokes, que são equações diferenciais de segunda ordem para as velocidades. Mas isso não significa que essas equações bastam para que a gente resolva qualquer problema. Então, a gente precisa de equações adicionais. Por exemplo, eu tenho um problema envolvendo combustão, envolvendo reações químicas, eu vou ter uma série de outras equações que vão ser usadas, mas isso não significa que essas vão ser desobedecidas. Bom, e uma equação que é muito... um tipo de equação, né, que é muito importante, que tem que ser obedecido o tempo todo também, são as equações de estado. Então, o que são as equações de estado? São equações que relacionam, por exemplo, propriedades com temperatura e pressão. A equação de estado mais comum que a gente tem é a equação dos gases ideais. Então, PV é igual a nRT. Então, nessa equação aqui, ó, P é pressão absoluta. Esse V, um pouco diferente aqui, é o volume. Então, o livro representa o volume por esse V diferente para não confundir com velocidade. N é o número de moles ou de quilomoles da substância. E esse R é a constante universal dos gases. O valor dela é 8.314 joules por quilomol Kelvin. E T é a temperatura, também temperatura absoluta. Bom, essa equação ela envolve, né, o número de moles ou quilomoles da substância. Então, muitas vezes a gente não conhece isso. Eu tenho uma quantidade de um gás qualquer ali, eu não vou falar, eu tenho tantos moles, eu sei a massa desse gás. Então, é importante a gente reescrever essa equação em função da massa. Então, a gente usa a definição da massa molecular. Então, essa equação ela pode ser reescrita como PV igual a mRT. Obviamente, né? Esse R aqui é diferente desse R de baixo. Aqui é a constante universal dos gases. O R, sem a barra em cima, é a constante de cada gás. Como é que essa constante é definida? É a constante universal dividido pela massa molecular ou peso molecular da substância. Como referência, né, tem a tabela A6 do livro, que apresenta os valores tanto do R como da massa molecular para alguns gases mais comuns. Bom, a vantagem dessa equação é que se a gente pega e divide os dois lados, né, pelo volume, eu passo simplesmente o volume pelo lado de cá, eu tenho P igual a M sobre V RT, e a massa sobre o volume é a densidade. Tá? Então, P igual a ρ RT. Então, eu consigo saber a densidade de um gás a partir da pressão e da temperatura. Tá? É claro que essa equação é válida somente quando a equação dos gases reais pode ser adotada. Então, a gente tem as condições certinhas para as quais essa equação pode ser adotada. Mas isso é visto muito na termodinâmica, né? Então, a gente trabalha ali, quando a equação não é válida, a gente tem a constante de compressibilidade, um fator de compressibilidade, o Z, que vai adaptar essa equação. Mas, para efeitos de mecânica dos fluidos, a maioria, todos os problemas, a maioria deles, né, a gente pode considerar que os gases são gases ideais, tá? Essa equação vai ser muito útil ao longo de todo o curso. Bom, eu altero um pouquinho a ordem de estudar, né, esse capítulo 1, porque eu acho mais importante falar disso antes de falar do item 1.5, mas ainda nesse vídeo a gente volta nele. Tá? Então, o item 1.6 ele fala de dimensões e unidades. Se a gente pega um problema em engenharia,
A maioria das respostas para ele vai ser um número. Tá? Só que esse número sozinho ele não significa muita coisa. Ele sempre tem que vir acompanhado da unidade. Então, se eu vir e falo assim, eu comprei alguma coisa que pesava 5. 5 o quê? Então, eu tenho que falar qual que é a unidade. Bom, até 1960, cada país adotava um sistema de unidades diferente. Então, era muito difícil conversar um com o outro, porque não era usual, né, as unidades de um país chegar no outro. Então, se quisesse comprar um equipamento, se quisesse visitar uma indústria, qualquer coisa, ficava difícil entender e fazer a relação entre as unidades de um país e do outro. Para evitar esse tipo de problema, foi feita uma conferência geral de pesos e medidas, eles definiram adotar que todos os países, né, que compareceram ali, que assinaram um tratado, que adotassem um sistema único, tá? Que foi chamado Sistema Internacional de Unidades, ou SI. Bom, para definir um sistema de unidades, se a gente for pensar, né, se a gente tem uma série de variáveis, uma série de grandezas, teria que definir uma unidade para cada uma dessas grandezas. Então, parece uma coisa muito absurda. Mas, na verdade, se a gente deixar de lado as grandezas eletromagnéticas, se a gente definir 4 dimensões chamadas de básicas ou primárias e definir a unidade para cada uma delas, a gente consegue achar as unidades de todas as outras através de equações próprias relacionando essas grandezas. Bom, então o sistema internacional foi definido lá em 1960, as dimensões primárias seriam massa, comprimento, tempo e temperatura. Então, M é a massa, o L é o comprimento, o T minúsculo é o tempo e o T maiúsculo a temperatura. E as dimensões de cada um deles eram essas. Então, a unidade de massa era o quilograma. Quando a gente coloca assim entre colchetes, significa a unidade de. Então, a unidade de massa no sistema internacional é o quilograma. No comprimento é o metro. De tempo é o segundo, de temperatura é o Kelvin. Tá? Então, 2 observações. Primeira, que a unidade mais comum de temperatura é graus Celsius. Porém, essa unidade ela não a escala não é uma escala absoluta. Então, a escala Celsius assume valores negativos. Então, ela não pode ser usada como unidade padrão. Então, a gente usa o Kelvin por causa disso. A outra observação é que, não é graus Kelvin, tá? A gente fala graus Celsius, mas não graus Kelvin, então é Kelvin. Então, é uma outra detalhe menos importante, né? É que o K de quilograma é minúsculo e o K de Kelvin é maiúsculo porque ele veio de um nome próprio. Então, todas as grandezas que começam com a letra maiúscula, elas vieram em homenagem ao K. Então, essas seriam as 4 dimensões primárias. Então, como a gente tem aqui, metro, quilograma e segundo, esse sistema muitas vezes é chamado de sistema MKS. E a gente tem também as dimensões secundárias, que são as dimensões obtidas a partir das dimensões primárias. Então, a mais importante seria a força. Tá? Então, o que é força? Como é que a gente acha a unidade de força? A gente parte da segunda lei de Newton. Então, somatório, força é igual a massa vezes aceleração. Então, a unidade de força é a unidade de massa vezes a unidade de aceleração, ou seja, o comprimento dividido pelo tempo ao quadrado. Essa grandeza, massa é o quilograma, comprimento é o metro e tempo é o segundo. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E essa unidade é chamada de Newton, também com letra maiúscula. Outra grandeza importante é a pressão. Então, pressão é força por unidade de área. Então, F, L é menos 2. Ou, se a gente jogar que força é igual a massa vezes aceleração, a gente acharia a partir de MLT. Mas, a unidade a gente pode trabalhar simplesmente com a unidade de pressão Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Tem um outro sistema, que é o sistema gravitacional britânico. Tá? Embora eu tenha falado, né, todos os países vão agora passar a adotar o sistema internacional, vocês podem ver que em muitos equipamentos a gente ainda não tem totalmente o sistema internacional sendo usado. Então, a gente tem que estudar os outros sistemas de unidades. Então, o sistema gravitacional britânico.
Ele trabalha também com 4 dimensões primárias, porém elas são diferentes. Então, força, comprimento, tempo e temperatura. Então, no sistema internacional era massa, comprimento, tempo e temperatura. No sistema britânico, força, comprimento, tempo e temperatura. E as unidades também vão ser diferentes. Então, a unidade de força no sistema britânico é a libra-força, ou LBF. A unidade de comprimento é o pé, e o símbolo é FT, pé em inglês. Tempo continua sendo segundo. Temperatura é o grau Rankine, tá? Não é o Fahrenheit, pela mesma explicação, né, do grau Celsius. O Fahrenheit também assume valores negativos, então não pode ser usado como unidade padrão. Então, as dimensões secundárias, as principais, a massa e a pressão. Então, a massa usa a mesma segundo a lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração, então a massa é força dividido por aceleração. Então, seria a unidade de força é a libra-força, de tempo ao quadrado, né? Segundo ao quadrado, dividido pelo comprimento, dividido por pé. Essa unidade tem um nome, que é o slug, SLUG. Unidade de pressão, força por unidade de área. Então, a libra-força por pé ao quadrado, que é o PSF, Pound Square Feet. Tá? A unidade padrão é o PSF, porém ela não é a unidade mais usual. A unidade mais usual é o PSI, que é a libra-força por polegada quadrada, então Pound Square Inch. Mas sempre nas equações a gente tem que usar o PSF, porque ele que é a unidade padrão. E, obviamente, né, a gente precisa conhecer os fatores de conversão para transformar de um sistema no outro. Então, os mais importantes, o slug, né, que é a unidade de massa, 14,5939 kg. Uma libra-força em Newton, um pé em metros, tá? Como a unidade mais conhecida também de comprimento do sistema britânico é a polegada, eu coloquei também que um pé equivale a 12 polegadas. Então, uma polegada é 25,4 milímetros. E o Kelvin, 1,8 grau Rankine. Eu coloquei aqui também como curiosidade, né, temperatura, conversão de graus Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para graus Celsius. Tem outros sistemas de unidades também, que são conhecidos. O primeiro deles é o Sistema Métrico Absoluto. Ele é um sistema chamado de CGS. Tá? Ele é baseado no sistema MKS, o Sistema Internacional. Então, no MKS é metro, quilograma, segundo. Aqui a gente tem centímetro, grama e segundo. Então, ele é muito parecido, porém ele trabalha com submúltiplos do Sistema Internacional. Então, as 4 dimensões primárias são as mesmas, massa, comprimento, tempo e temperatura. As unidades são simplesmente uma subdivisão do sistema internacional. Eu não entro muito nas dimensões secundárias porque a gente não trabalha muito com ele. A gente trabalha basicamente, preferencialmente, o sistema internacional, mas de vez em quando é alguma coisa do sistema britânico. A importância do sistema métrico absoluto é porque quando a gente vai trabalhar a viscosidade, as unidades de viscosidade mais usadas na indústria petrolífera são baseadas no sistema CGS, então daí a necessidade ou a importância de se falar sobre ele aqui. Um outro sistema é o sistema inglês de engenharia. Esse sistema ele tem um detalhe que é o seguinte: em vez de trabalhar com 4 dimensões primárias, ele trabalha com 5 dimensões primárias. Então, a gente tem a massa, a força, o comprimento, o tempo e a temperatura. Ele é baseado no sistema britânico. Então, a força seria a unidade de força, né? Seria a libra-força. A unidade de massa é a libra-massa e não o slug. Aí os outros são iguais: comprimento, pé, tempo segundo, temperatura, grau Rankine. Bom, então tem um problema sério que é o seguinte: se eu jogar somatório das forças igual a massa vezes aceleração, se eu jogar aqui, por exemplo, né, força, eu jogo libra-força, e aceleração, eu vou jogar as unidades padrão do sistema inglês, eu acharia que a massa teria que dar o slug. Só que ele chama libra-massa. E se uma libra-massa fosse igual a um slug, não precisaria de 2 sistemas. Então, uma libra-massa não é igual a um slug. Então, para que a equação
da segunda lei de Newton ela fique dimensionalmente consistente, é preciso adicionar aqui uma constante de proporcionalidade com unidades para poder fazer a conversão de um sistema no outro. Então, isso complica muito a utilização desse sistema. Então, por isso eu não recomendo nunca usar. Então, se tem um problema ali, apareceu a massa e livra a massa, ou transforma para slug para trabalhar no sistema britânico, ou transforma para quilograma para trabalhar no sistema internacional. Bom, o que é isso, né? A libra-força, ela é a força necessária para imprimir um corpo de massa, uma libra-massa, a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade é 32,174 pés por segundo ao quadrado. Está arredondando aí 32,2. Então, eu precisaria aqui fazer justamente essa conversão. Tá? Então, com isso, a gente consegue achar o valor dessa constante aqui. E aproveitando aqui, né, no sistema internacional, a gente tem força, é o Newton. Mas tem uma unidade muito comum, né, muito conhecida, que é o KGF, é o quilograma-força. Qual que é a definição? Ela é análoga à definição da libra-força. Então, o KGF é o quê? A força necessária para imprimir um corpo de massa 1 kg, uma aceleração igual à aceleração padrão da Terra, com todas as casas decimais aí, 9,80665. Então, se eu jogo na segunda lei de Newton, que é válida, né, para o sistema internacional, não preciso desse GC, essa constante de proporcionalidade, eu teria o quê? Ó? Força 1 kgf, massa 1 kg. E aceleração padrão. Então, 1 kgf é 9,80665 kg vezes metro por segundo ao quadrado, que dá Newton. Então, 1 kgf é 9,81 Newton. Bom, e aí voltando, né, para complementar o capítulo, eu tenho os métodos de análise. Bom, então, primeira coisa é a definição entre sistema e volume de controle. Tá? O sistema aberto e sistema fechado. Então, o que é sistema? É uma quantidade de massa fixa e definida. Então, o exemplo mais comum para a gente trabalhar um sistema seria um conjunto cilindro-pistão. Então, eu tenho aqui o meu cilindro, o meu pistão que é móvel. E aí eu tenho o meu fluido aqui dentro que corresponde ao meu sistema. Então, uma quantidade de massa fixa e definida. Se eu aquecer esse conjunto, o que vai acontecer? O gás que está aqui dentro ele vai tender a se expandir. Então, se o pistão é livre, ele se movimenta. Então, ele sai dessa posição e vai para essa posição. O que aconteceu com o meu sistema da foto da imagem da esquerda para a imagem da direita? Eu tive calor atravessando as fronteiras do sistema, que foi aquecimento desse fluido aqui. Eu tive trabalho atravessando também as fronteiras do sistema, trabalho de movimentação desse pistão. Mas a massa aí dentro permaneceu sempre a mesma. Então, quando eu tenho um problema que se aproxima disso daí, eu trabalho com abordagem de sistema. E aí aquelas equações que a gente viu no item anterior, né, as equações de conservação todas, elas são escritas na forma de sistema, elas têm um formato específico para elas. Bom, mas é importante a gente voltar aqui nesse massa fixa e definida. O que é a massa fixa? Quer dizer que se eu colocar uma balança aqui e ler o valor da massa, se eu colocar a balança aqui, a massa que eu vou ler vai ser exatamente a mesma. Isso significa que a massa é fixa, ou seja, o valor da massa é exatamente o mesmo. Mas acontece que se eu tivesse duas aberturas aqui, e aí entrasse uma quantidade de massa e saísse uma quantidade igual de massa, o que ia acontecer? A massa ia permanecer a mesma, mas as moléculas iam ser diferentes. Então, no sistema, eu não posso ter isso daí. As moléculas têm que ser exatamente as mesmas, ou seja, a massa tem que ser definida. Eu não posso ter, né, mudança das partículas ali dentro. Então, quando a massa é fixa e definida, eu utilizo a abordagem de sistema. Só que em mecânica dos fluidos, em muitos casos, a gente tem o quê? O escoamento passando dentro de uma tubulação. Então, eu não consigo manter, eu tenho escoamento, né? Então as moléculas não são sempre as mesmas. Então, a abordagem de sistema não é interessante. Ou melhor, não é adequada. Então, eu tenho que trabalhar com uma outra abordagem, que seria o volume de controle. O que é o volume de controle? Uma região arbitrária do espaço sobre a qual nós temos interesse.
Bom, então um exemplo mais comum também é o equipamento. Então aqui eu tenho uma turbina, tá? A turbina aqui, o fluido entra com alta pressão e alta temperatura, e normalmente sai a baixa pressão e baixa temperatura. Então, o que eu tenho aqui? A região arbitrária, né, é o meu volume de controle. Então, essa achorada de cinza e tudo que está aí dentro é o meu volume de controle. Então, quando o fluido entra na turbina, ele vai encontrar as pás da turbina e ele vai realizar um movimento. Ele vai promover, né, o movimento dessas pás. Essas pás estão acopladas a um eixo, tá? E nesse eixo vai ter a produção de trabalho. Então, eu tive trabalho atravessando as fronteiras do meu volume de controle. Quando o fluido bate nas pás, há um atrito também. O que é o atrito? É a transformação de alguma forma de energia em calor. Então, esse fluido vai se aquecer e vai perder calor para o ambiente. Então, eu tenho calor também atravessando as fronteiras do meu volume de controle. E como entrou uma massa aqui, saiu uma massa do lado de cá, a massa também atravessou as fronteiras do volume de controle. Então, quando eu tenho massa, trabalho e calor atravessando as fronteiras, eu utilizo a abordagem de volume de controle. É importante a gente definir também o que é uma superfície de controle. Então, a superfície de controle é a superfície que envolve o volume de controle. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, uma caixa. Então, essa caixa é o meu volume de controle. Tudo que está dentro dela é o meu volume de controle. E a caixa em si, né, a madeira que seja, representaria a minha superfície de controle, que pode ser real ou imaginária. Então, por exemplo, tem uma caixa que está aberta nas laterais, então uma parede imaginária ali representaria a minha superfície de controle também. Outra abordagem que a gente tem, uma classificação, seria entre a abordagem lagrangiana e a abordagem euleriana. A abordagem lagrangiana, ela segue um elemento de massa identificável. Então, quando a gente usa a abordagem lagrangiana, eu estou preocupado com uma partícula em específico. Ao passo que na abordagem euleriana, eu me preocupo com todo o campo de escoamento, ou seja, com todas as minhas partículas. Uma analogia que eu acho interessante, que é do livro do White, ela fala o seguinte, olha, imagina que eu tenho uma perseguição policial. Tá? Então, a polícia está perseguindo um carro. Então, não importa os carros que estão ao redor, a polícia está preocupada apenas com aquele carro específico. Então, ela está seguindo um elemento de massa identificável. Então, a polícia estaria utilizando uma abordagem lagrangiana. O engenheiro de tráfego, por outro lado, ele está preocupado o quê? Não com um carro específico, ele está preocupado com a quantidade de carros que está passando num determinado instante. Ele está preocupado se a velocidade média desses carros, se essa velocidade média está variando com o tempo, qual que é o horário de pico em que eu tenho maior fluxo de veículos ali. Então, ele está preocupado com o campo de escoamento. Então, ele utiliza a abordagem euleriana. Na mecânica dos fluidos, a abordagem euleriana é muito mais comum, porque a gente se preocupa com todas as partículas do fluido e não com uma molécula do fluido em específico.